Olá, e aí? Tudo bem com vocês? Pois é, mais uma aula aqui, mais um encontro. Estão animados? Espero que estejam. Os assuntos aqui são assuntos importantes. São assuntos que vão tirar até algumas dúvidas antigas, das coisas que a gente ouve falar por aí, mas não sabe bem de onde surgiram. Pois é, hoje a gente vai discutir um pouco mais profundamente um assunto que vira e mexe entra em debate na perspectiva de educação, que são os ciclos de formação em educação. Ciclos de formação, também chamados de ciclos de desenvolvimento, é a velha história do ciclo, a organização escolar em ciclo. A gente sabe que vários comentários acontecem por aí. Se você mora no lugar onde o ciclo já aconteceu, onde o ciclo ainda acontece, você já deve ter ouvido várias falas, algumas a favor, mas com certeza muitas contra. Mas é um contra meio genérico, né? Um contra meio que sem saber do que você está falando. Até porque muitas vezes o ciclo é apresentado de uma forma bastante equivocada, seja para a população em geral, seja para os próprios professores. Então, hoje, a gente vai conhecer de fato que proposta é essa, onde ela encontra respaldo, por que ela nasce, de onde ela nasce, para que a gente possa argumentar. Ninguém precisa ser a favor. Você pode ser a favor, lógico, tá? Mas não obrigatoriamente a favor, mas você precisa conhecer os argumentos. E esses argumentos você vai ter hoje aqui. Esses argumentos são muito importantes para você poder resolver qualquer questão de concurso que traga essa perspectiva, ok? Então vamos lá. Ciclos de formação em educação, uma reorganização do tempo escolar. Então você já pensa essa ideia, tá? Quando a gente fala de ciclos de formação, a gente está falando de uma reorganização do tempo escolar. Então a grande questão aqui é temporalidades. Que papo é esse de temporalidade na educação? Como é que a gente pode pensar no tempo trabalhado pela escola? Ou como é que a escola pensa o tempo a partir das suas próprias premissas? Como é que ela entende o tempo escolar? Então, a reorganização temporal da escola em ciclos se insere num processo de reavaliação pela qual a escola do ensino fundamental passou em vários países, tanto países latino-americanos quanto nos Estados Unidos, países europeus, entre eles Portugal, Espanha e França. Então, para a gente entender que essa discussão sobre o tempo, a temporalidade da escola, essa relação da escola com o seu próprio tempo, não é uma discussão especificamente ou exclusivamente brasileira. É uma discussão que vem atravessando, já atravessou até em outros momentos com mais intensidade, vários outros países, pensando nas propostas educativas, nas mudanças que poderiam ser implantadas e nas possibilidades de intervenção nesse quesito que a gente está discutindo aqui, que é o quesito temporalidade. Então, os movimentos de reforma e de análise crítica da escola levantam hoje questões que foram muito poucos mencionadas durante grande parte do século, como é o caso da organização e da gerência do tempo e do espaço na instituição escolar. Nós temos uma cultura escolar, que é uma cultura muito forte, que nos diz o seguinte: a gente pensa em escola, então a gente pensa numa escola que começa em fevereiro, que no meio do ano para, e que termina lá, para um recesso, né? E que tem o final do período no final do ano, novembro, dezembro, né? Isso dentro dos 200 dias, mas mais ou menos essa organização. Isso é cultural. Se a gente for olhar, por exemplo, para esta organização de calendário, em outros países, se você for olhar nos Estados Unidos, o ano letivo começa em setembro. Então, na realidade, tem muitas questões culturais que vão atravessando essas práticas. Mas essas questões deixaram de ser analisadas, deixaram de ser criticadas há muito tempo e acabaram sendo assumidas como verdades absolutas, como as únicas que respondem à possibilidade de organização do tempo escolar. Então, essa ideia de um ano letivo estar mais ou menos de acordo com um ano de calendário, ou seja, o menino começa uma série no início de um ano, né, de um ano calendário, ou seja, um ano escolar no início de um ano de calendário, e nessa ideia ele vai terminar esse ano escolar junto com o término do ano do calendário. É a nossa prática, mas tenham sempre em mente, isso é uma organização
feita por uma escolha apoiada em premissas culturais. A gente não pode nunca entender que essa é a única forma da escola se organizar, de organizar o seu tempo e de organizar o seu espaço. Então, os ciclos, eles vêm justamente propor essa discussão que a gente está trazendo aqui agora. Ou seja, existem outras formas de se organizar o tempo escolar. Bacana, que formas são essas? Que possibilidades são essas? O ciclo vai oferecer uma dessas questões, tá? Então, como a gente trabalha com o eixo do tempo, lógico que a gente precisa discutir os impactos que essa mudança no eixo do tempo produzem, tanto nos alunos, quanto nos professores, quanto no próprio universo escolar, quanto na cultura e na sociedade, assim por diante, tá? Então, nós aceitamos tradicionalmente e procuramos nos adaptar à divisão do tempo na instituição sem examiná-la, sem criticá-la, mesmo quando temos a intuição ou então a certeza da sua inadequação. Por exemplo, a gente ouve comumente os professores comentarem que falta tempo para ministrar uma matéria, porque a sua carga horária, em termos de tempo, é muito pequena, então você tem poucos tempos. Então, a gente ouve a reclamação, né? Que falta tempo ao aluno para aprender alguma coisa. Então, a gente vê que o aluno está quase aprendendo, mas não deu tempo dele aprender tudo, acabou o ano. Então, faltou tempo para ele aprender alguma coisa. E, principalmente, quando se quer realizar algo de forma diferente em sala de aula, mas não se pode, porque não há tempo. Eu queria tanto fazer um projeto, mas não posso, porque eu tenho que correr, porque eu tenho que dar disciplina, porque senão não vou ter tempo. Sabe essas conversas, essas falas, que são falas muito comuns dentro do universo escolar? Pois é, essas falas estão presentes. Então, a gente sabe que esses problemas com o tempo existem na escola. Quais são as propostas para essa resolução? Tá? Então, a temporalidade da cultura escolar vigente está tão internalizada que o tempo, ele nunca é seriamente questionado. A gente reclama, mas a gente não questiona seriamente esse tempo. Então, essa temporalidade existe não só na cabeça dos educadores, dos pais e dos alunos, mas ela também está presente e de uma forma muito concreta nos documentos escolares. Que documentos? Regimento escolar. O regimento escolar é o documento administrativo que rege a escola. Então, se você for olhar o regimento escolar, dependendo da escola, ele vem tudo determinado. Período de, por exemplo, as aulas começam, os feriados, período de provas, o horário, quantas horas de aula o aluno vai ter por cada disciplina, os tempos de aula semanais, está tudo esquematizado nessa questão do tempo. As normas da escola. Quanto tempo o aluno tem para chegar atrasado, quanto tempo o aluno tem para, caso a escola trabalhe nesse formato, tá, gente? Solicitar uma segunda chamada de prova, quanto tempo o aluno tem para realizar a prova e assim por diante. Então, a gente vai sempre discutindo as questões do tempo. Os sistemas avaliativos, da mesma forma, trabalham com a questão do tempo, né? Então, você tem um tempo X para que o aluno aprenda X conteúdos. Se esse aluno não aprende X conteúdos dentro do X tempo, ele está X ferrado, né? Ou seja, ele não vai se dar bem, ele não vai ter as notas que se esperava que ele tivesse. As fichas dos alunos, as fichas dos professores, os diários de classe, todos eles são documentos que vêm trazendo essa marca da temporalidade. No diário de classe, como o nome diz, diário, se eu estou falando que ele é diário, eu estou marcando uma temporalidade. Os registros que são feitos, se são registros diários, se são registros semanais, a gente está sempre falando dessa ideia de temporalidade, mas nunca realmente a ponto de discuti-la, de criticá-la e de questionar por que essa organização do tempo existe há tanto tempo sem que a gente pense sobre ela mais profundamente, tá? Então, o planejamento do tempo em si mesmo não é algo ruim, ele é algo extremamente necessário. Se a gente tem o tempo, a gente precisa planejá-lo, lógico, né? Então, os critérios atuais deste planejamento, que priorizam o tempo institucional, procurando fazer com que os seres humanos se adaptem e se ajustem a ele, distorcendo a finalidade da instituição, esses é o que a gente tem que discutir. Eu sempre brinco muito nas escolas, que é o seguinte, a gente fala de tempo, a gente discute tempo, mas tem uns tempos aí que a gente não ousa nem mexer. Por exemplo, tem o horário da merenda,
horário do almoço, dependendo da realidade da escola, tá? Mas os horários, por exemplo, daquelas ações que vêm da cozinha, notem como eles são meio que sagrados. Eu fico pensando se a escola tem que girar em torno dos horários da cozinha ou se a cozinha deveria girar em torno dos horários da escola. Mas, na realidade, a cultura, as escolas se organizaram dessa forma. Então, você tem lá o horário das refeições, o horário do funcionamento da cozinha, e eu não vou nem dizer que esse horário de refeição é um horário de refeição normal da cultura, porque a gente almoça meio-dia. Eu vou dizer para vocês que aqui no Rio de Janeiro, escolas de horário integral, tem crianças, especialmente na educação infantil, a gente às vezes tem bebês que estão almoçando 9h30 da manhã, entre 9h30 e 10 horas. Tem algo errado. Vocês concordam que deve ter algo meio esquisito de fazer um bebê almoçar 9h30, 10 horas da manhã? Uma criança almoçando nesse horário? Tradicionalmente, a gente esperava que pelo menos, às 11 horas, alguma coisa assim, a partir de 11 horas, mas 9, 10 horas da manhã, sendo que a criança entrou às 7 na escola, ok? Então, são algumas coisas para a gente questionar. Tem razões para que isso aconteça? Tem, são várias turmas, então você vai escalonando as turmas, mas olha só, de novo, é uma temporalidade que está funcionando em prol do horário da cozinha. Será que a gente não pode organizar esses tempos e esses espaços? A gente precisa questionar seriamente essas situações. Então, a gente tem que entender que trazendo essa questão do tempo para a ideia da escola de ensino fundamental, onde você tem uma quantidade de conteúdos para serem trabalhados, onde se espera que a aprendizagem aconteça, a gente precisa pensar seriamente nessa relação que o tempo tem com todas essas questões. Então, se o objetivo da escola é promover a aprendizagem humana, o critério fundamental deveria ser a organização do tempo de forma que os indivíduos envolvidos sejam a prioridade e que, portanto, a concepção de tempo acompanhe os processos de aprendizagem e de ensino, tal como eles ocorrem na espécie humana, evitando as rupturas criadas sempre que interrompemos uma explicação, uma atividade, um processo de reflexão, por causa da forma rígida como o tempo é distribuído no dia a dia da escola. Então, se a gente está colocando o foco no tempo, na padronização, na cozinha, nas aulas, no organograma, no cronograma, seja no que for. Mas se a gente fosse deslocar esse foco para a questão da aprendizagem, não haveria como a gente pensar em conceber uma aula que fosse encerrada no meio de um processo de aprendizagem da criança. Então, a criança começou o processo, ela está aprendendo, ela está trabalhando, tocou o sinal, acabou a aula, guarda tudo, vamos embora. Semana que vem nos encontramos. Então, você tem quebras. Se a gente estivesse, de fato, olhando para essa ideia de tempo, acompanhando o processo de aprendizagem, acompanhando o próprio processo de desenvolvimento humano, essas situações seriam bem diferentes. Mas a tradição da nossa escola não é olhar para o desenvolvimento, a tradição da nossa escola não é olhar para essas ideias da aprendizagem enquanto ela ocorre. A nossa escola ainda é muito mais centrada nessa questão de organizar temporalmente a partir de uma ideia de administração. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né?
atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.